Olá, sou o Dr. Marcelo, médico do trabalho do Sereste Regional de Bebedouro. Vamos apresentar hoje sobre exposição a material biológico. Deixa eu abrir nosso material aqui. Ok, muito bem. Está aqui exposição ocupacional ao material biológico, né? Dr. Marcelo, médico do trabalho do Sereste Regional de Bebedouro. Qual é a importância, então, que nós temos sobre o acidente de material biológico? Está relacionado a vamos voltar aqui, NR32, que trata da segurança e saúde do trabalhador em área de serviços de saúde, né? A famosa norma regulamentadora número 32, que no seu anexo 3 trata do plano de prevenção de riscos de acidentes com materiais pérfuro-cortantes. Muito importante esse anexo 3 dessa NR32, que trata desse plano, né, de prevenção de riscos de acidentes de materiais pérfuro-cortantes. Nós temos aí profissionais da área de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoal da limpeza, que cuida, de todo o suporte dos hospitais, das clínicas, pronto-socorro. Então, nesse anexo 3, ele trata da prevenção, desses riscos com acidentes. Então, qual é a finalidade? Estabelecer diretrizes para a elaboração e implementação de um plano de prevenção de risco de acidentes com materiais pérfuro-cortantes, com probabilidade de exposição a agentes biológicos, visando a proteção, segurança e saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividade de promoção, assistência à saúde em geral. E os maiores afetados, que maior índice de exposição, realmente são os profissionais de saúde, técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos. E o que é, então, essa exposição acidental ao material biológico? É um evento infortunístico, claro, ocupacional, que é ocupacional relacionado ao processo de trabalho, que leva ao contato do trabalhador, olha só, com fluidos orgânicos potencialmente infecciosos, sangue, secreções, de doentes. Então, são os denominados acidentes pérfuro-cortantes, que representam o exemplo mais significativo pelo risco de frequência. A maior frequência são esses acidentes pérfuro-cortantes com agulha, bisturi, material de cirúrgico, ok? Então, nós temos dois tipos de exposições. Nós temos a percutânea, e nas mucosas. Então, na percutânea é quando ocorre as lesões provocadas por instrumentos pérfuros cortantes, como agulha, bisturi, lâminas, vidros, instrumentos cirúrgicos, realmente que ou perfuram ou cortam. E tem a exposição às mucosas, quando o contato com material biológico em mucosa, no caso, a mucosa ocular, oral, genital, nós estamos vendo aqui no desenho aqui, esse trabalhador já com sangue no rosto inteiro, que realmente, por um procedimento, espirrou sangue no seu rosto, ok? Nós temos também exposições cutâneas, na pele não íntegra, olha aqui, contato com pele com ferida ou lesão, contato com essa ferida você vai ter aí a exposição, e na pele íntegra, contato em pele sem ferimento ou lesão. E também nós temos a exposição na mordedura humana, olha só, considerada como exposição de risco quando envolve a presença de sangue. Então, nós devemos avaliar o indivíduo que provocou a lesão e o indivíduo exposto. Está aqui uma mordida humana bem significativa. O material biológico infectante de risco de contaminação. Quais são os tipos de material biológico? Então, nós temos sangue, fluidos orgânicos, com sangue que vem junto, fluidos orgânicos infectantes como líquidos de serosa, líquido peritoneal, pleural, pericárdico, líquido amniótico, no caso da gravidez,
líquido sinovial articular, no caso, às vezes, de um cirurgião ortopédico que está fazendo uma cirurgia no joelho e espirra ao abrir o joelho, espirra esse líquido sinovial no seu olho, né? Sêmen, secreção vaginal, né? No caso em que o profissional está examinando, né, o órgão genital feminino, também soro e plasma sanguíneo, né? Materiais que nós chamamos de não infectantes, sem risco de contaminação. Nós temos suor, lágrima, fezes, urinas, vômitos, secreção nasal e saliva. É lógico que lembrar que a presença de sangue torna esses fluidos infectantes. Então, se você tem, né, uma secreção nasal com sangue, né, se você tem uma lágrima com sangue por causa de um ferimento ocular, então já é considerado, então, um fluido orgânico com sangue. Não tendo sangue, você vê aqui na figura, né? Não tendo sangue, um suor, uma saliva, você não tem risco é um material conhecido como não infectante, né? E quais são, então, os agentes biológicos envolvidos? Nós temos o vírus, esses principais, tá bom? Vírus da imunodeficiência humana, o HIV. Nós temos o risco, então, de contaminação pelo vírus da hepatite B, né? E nós temos o vírus da hepatite C. Esses são os três principais agentes biológicos envolvidos numa contaminação por material biológico, né? Essa transmissão, confirmada por estudos epidemiológicos, é variável, contudo, segue a ordem decrescente. Ou seja, o mais comum, a contaminação maior é com o vírus da hepatite B. Olha só, cerca de 6 a 30%. Depois, o vírus da hepatite C, de 1 a 2%. E, por último, né, o vírus do HIV, que tem um percentual de 0,02 a 0,3%, ok? Então, qual é o risco de transmissão, né? O risco de transmissão pós-exposição é variável e depende de diversos fatores, como tipo de exposição, se é percutânea, mucosa, pele não íntegra, né? Então, na lesão percutânea, você tem que levar em consideração o tamanho, né? A gravidade da lesão, o agente causador da lesão percutânea. Se é uma agulha com lúmen, é mais grave do que uma agulha sem lúmen, que é mais grave do que um instrumento, ou que é mais grave que vidros. Né? E também levar em consideração a presença e volume de sangue no agente causador da lesão percutânea. Quanto maior o volume de sangue, mais o risco de transmissão, ok? Então, e o risco de transmissão pós-exposição é variável e depende de diversos fatores. Há condições clínicas e sorológicas do paciente-fonte, né? O uso de profilaxia pós-exposição e o acompanhamento adequado pós-exposição, ok? E qual é a população-alvo? Né? Trabalhadores em geral, mas principalmente trabalhadores de serviço de saúde, tanto saúde pública quanto saúde privada. É muito comum, né, aparecer no nosso Sereste, de vez em quando, um acidente com material pérfuro cortante, material biológico, né? E assim nós temos as nossas precauções universais, que são, né, conjunto simples de práticas, mas eficazes, destinado a proteger os profissionais de saúde e os pacientes. Então, veja bem, procedimentos simples, mas extremamente importantes. Lavagem das mãos antes e após os procedimentos, cobrir todos os cortes e abrasões com um curativo impermeável, limpar prontamente e com cuidado os derrames de sangue e outros fluidos corporais, né, com hipoclorito, que é o mais usado, hipoclorito de sódio a 1%, ok? O que mais? Olha só, manipular as roupas com cuidado e sem agitação. No caso aqui do trabalhador, está vendo aqui na foto da lavanderia hospitalar, né? Então, eventualmente, dentro de uma roupa dessa, pode se esquecer de uma agulha, um bisturi, né? uma lâmina de bisturi,
e possa estar ali, então, ferindo, então, a mão ou o antebraço desse trabalhador, né, da área de lavanderia. Então, manipular as roupas com cuidado e sem agitação, recolhê-las e rotular, né, contaminado, né, cuidado com agulhas nem roupas. Também cuidar dos lixos e seu destino, né? O lixo hospitalar deve ser coletado em saco plástico, olha só, amarrado e acondicionado em um novo saco mais resistente, amarrado e encaminhado para incineração. Isso é muito importante, né? Uso de EPI, que é o equipamento de proteção individual, luvas, extremamente importante, máscaras de proteção, avental, botas, né, na realização de todos os procedimentos, é muito importante o uso do equipamento de proteção individual, né? Quais são os cuidados, então, com materiais pérfuro-cortantes na NR 32, anexo 3, diz assim, no seu item 1.3, são aqueles utilizados na assistência à saúde que têm ponta ou gume ou que possam perfurar ou cortar, né? Então, ter a máxima atenção durante a realização dos procedimentos. As agulhas nunca devem ser reencapadas, entortadas, quebradas ou retiradas da seringa com as mãos. Todo material, pérfuro cortante, agulha, escalpe, lâmina de bisturi, vidrarias, né? Mesmo que estéril, deve ser desprezado em coletores de segurança, necessária a prova de perfuração e a prova de líquidos com tampa. Olha só, aqui um exemplo do Descarpac, né? Lembrar que você deve ser preenchido acima, não deve ser preenchido acima do limite de 2/3 de sua capacidade total. Então, você tem a marcação aqui, ó, e então só até aqui. Passou daqui, já tem um risco de quem for descartar um próximo agulha aqui, você ter um acidente também com a perfuração do seu dedo, né? Então, quais são as medidas de controle para a prevenção de acidentes com material pérfuro cortante, né? Você tem essa adoção dessas medidas deve obedecer a seguinte hierarquia. Substituir o uso de agulhas e outros pérfuro cortantes quando for tecnicamente possível. Adotar controles de engenharia no ambiente, por exemplo, coletores descartáveis. Adotar o uso de material pérfuro cortante com dispositivo de segurança quando existente, disponível e tecnicamente possível. E mudança na organização nas práticas do trabalho. Então, você tem aqui um cronograma importante: eliminar, substituir, medidas de engenharia, material com dispositivo de segurança, treinamento e mudanças de prática e o importantíssimo uso de equipamento de proteção individual, né? Utilizar material com dispositivo de segurança, olha só, agulhas com dispositivo de segurança, muito importante. Existe também a seringa retrátil. Olha só, você acabou de usar, ela já guarda a agulha dentro, protegendo, bem como também o uso de bisturi descartável com lâmina retrátil. Também é muito importante. Acabou de usar o bisturi, aí já aciona o mecanismo de retração, né, para que a lâmina de bisturi fique protegida e não possa mais cortar, né, o dedo do cirurgião, da pessoa que está manipulando esse bisturi, ok? E quais são então qual é a conduta pós-acidente? Né? Nós temos que com o principal objetivo de prevenção, né, da doença pelo HIV, da hepatite B e da hepatite C. Lembrar que esses acidentes, né, devem ser tratados como uma emergência médica. Isso é muito importante. É uma emergência médica, ou seja, necessário o início precoce da profilaxia para maior eficácia da intervenção. Não há benefício de profilaxia após 72 horas de exposição. Olha só. Então, por isso é uma emergência médica. Existe um prazo. E esse prazo máximo é de 72 horas. O ideal é você cuidar entre a segunda e a sexta hora.
ideal de 2 a 6 horas, né? Então, manter o segmento dos acidentados com risco de soroconversão por, no mínimo, 6 meses deve ser acompanhado esse trabalhador que teve um acidente com material pérfuro-cortante. Né? As medidas profiláticas não são 100% eficazes, por isso, deve-se implementar medidas educativas aos trabalhadores, colocação de cartazes informativos com medidas profiláticas universais em todos os setores, formar profissionais de referência em cada turno, setor. Né? Lembrar que a melhor prevenção é não se acidentar. Essa é a melhor prevenção, ok? Então, quais são os tipos de exposição de risco? Olha só. Exposição com risco de transmissão do HIV. Sangue, né? Sêmen, fluidos vaginais, líquidos serosos, líquido amniótico, líquor, líquido articular, leite materno. Né? Exposição sem risco de transmissão do HIV. Suor, lágrima, fezes, urina, vômito, saliva, secreções nasais. Ok? Exposições com risco de transmissão percutânea, membranas mucosas e mordedura com presença de sangue. E sem risco, né, se cutânea em pele íntegra, mordedura sem a presença de sangue, ok? Então, exposições de maior gravidade, quando você tem um maior volume de sangue. Olha só, nas lesões profundas provocadas por material cortante, presença de sangue visível no instrumento, né? Acidente com agulha previamente utilizada em veias ou artérias do paciente fonte, acidentes com agulhas de grosso calibre e agulhas com lumen. Todos esses aspectos são aspectos importantes que têm maior gravidade, né? E como que é a conduta após o acidente? Então, devemos lavagem do local exposto com água e sabão, no caso de exposição percutânea ou cutânea, água e sabão é muito importante. Se tiver exposição de mucosa, lavar exaustivamente com água ou solução salina fisiológica, né? Não realizar procedimento que aumente a área exposta, tais como cortes e injeções locais, ok? Tá certo? Paciente fonte. Se o paciente fonte é conhecido, ou, no caso, que nesse exemplo aqui, né, que o profissional de saúde está fazendo a coleta de sangue no paciente, conhece o paciente, a identidade do paciente, né? Às vezes tem um prontuário, dados clínicos do paciente. E no caso de cá, uma fonte desconhecida, ó. No caso desse trabalhador que trabalha na lavanderia do hospital, e ele vai se acidentar aqui com uma agulha, e ele não sabe, né, em qual paciente foi usado essa agulha. Por isso que ele esse paciente, nós chamamos de o paciente fonte desconhecido. E aqui nós conhecemos. Então, na hipótese, né, da fonte do paciente conhecido, quais são os exames a serem realizados? Ó, no paciente, né, fonte do acidente. Então, nós vamos fazer teste rápido para HIV, o HBsAg, o anti-HBC, o anti-HCV e o anti-HIV convencional, o ELISA. Pode acrescentar também nesses exames também o VDRL para sífilis e Chagas, para doença de Chagas, ok? No funcionário, né? Se o funcionário vacinado ou imunizado, né, para hepatite B, né, ou seja, o anti-HBs acima de 10, faz-se um teste rápido para HIV, né, anti-HCV, anti-HIV, teste rápido. Agora, se sem evidência de proteção para hepatite B, ou seja, não sabe ou não realizar, aí você tem que fazer todos esses exames. HBsAg, anti-HBC, anti-HBs, anti-HCV e anti-HIV. Teste rápido para anti-HIV. É um pouco diferente se o funcionário é vacinado e imunizado, se sim ou se não, é diferente os exames que nós vamos solicitar, né? No caso do paciente fonte conhecido,
nós vamos solicitar ainda esses exames aqui que eu relatei. Ok? Agora, no caso do paciente fonte desconhecido, nós teremos condições de realizar o exame somente no funcionário. Nós não conhecemos o paciente fonte. Então, aí sim, se ele é imunizado para a hepatite B, nós pedimos o anti-HCV e o anti-HIV. Agora, se não tem evidência de imunização, de proteção para hepatite, então nós temos que pedir o HBsAg, o anti-HBC, o anti-HBs, o anti-HCV e o anti-HIV, ok? Então, quais são os cuidados com o acidentado e o paciente fonte? Ó, devemos explicar o quadro e a importância dos exames, isso é muito importante. Solicitar por escrito a autorização de ambos, né, para fazer a coleta dos exames complementares. Informar os resultados e segmentos posteriores, deixa sempre o paciente informado. Né? Suporte emocional devido ao estresse pós-acidente, né? Isso é muito importante. Orientações de prevenção de transmissão secundária, né? Lembrar, então, que o HIV é atividade sexual com proteção 6 a 12 semanas pós-exposição, então evitar a atividade, né, sexual, e evitar gravidez, doação de sangue, plasma, né, órgãos, tecidos e sêmen. O aleitamento materno deve ser interrompido, ok? Interrompido. Né? E os cuidados com o acidentado e o paciente fonte, ó, comunicar imediatamente ao serviço médico da instituição, e o serviço médico deve registrar, então, esse acidente, o acidente de trabalho, e emitir imediatamente a CAT, que é o comunicado de acidente de trabalho, ok? Na hepatite B, ó, 50% tem as formas assintomáticas. Lembrar isso, 90% a 95% podem ser curados, adultos, e 5 a 10% de quem contraiu a hepatite B pode evoluir para a forma crônica no adulto, então, levando posteriormente a uma cirrose hepática e até hepatocarcinoma, né? Um câncer, uma neoplasia de fígado, ok? Lembrar que nos trabalhadores da saúde, a prevalência de HBV é de 2 a 4 vezes maior do que na população em geral. Né? Ainda na hepatite B, o risco de contágio variava entre 6% a 30%. Né? Lembrar que 1 ml de sangue tem de 1 a 100 milhões de vírus, né? Que sobrevivem até 7 dias no ambiente. Né? Então, por isso que o acidente com agulha tem maior risco, porque o vírus da hepatite B sobrevive na agulha. Né? A vacina pré-exposição é a principal medida de prevenção. Né? Nos não imunizados, podemos usar a imunoglobulina hipermune 24 a 48 horas. Né? E após uma semana, o benefício é não comprovado. Ok? Na hepatite C, não há vacina para hepatite C. O risco de aquisição após exposição percutânea é de 3 a 10%. A possibilidade de complicações 4 a 10 vezes maior do que a VHB, né? 30 a 70% evolui para a forma crônica, ó, na hepatite C. 30 a 70% evolui para a forma crônica. 30 a 70% dos portadores de hepatite C crônica desenvolvem cirrose após 10 a 20 anos, essa cirrose hepática, ou eventualmente até hepatocarcinoma, tá certo? E no caso do HIV, né, a AIDS, né, o risco de contágio é menor, 0,3%, ou seja, 3 casos a cada 1.000 acidentes. Né? A quimioprofilaxia é ideal e no máximo em 2 horas, prazo máximo de até 72 horas e uma duração de 28 dias de tratamento. Ok? Para finalizar, lembrar vocês que a melhor prevenção é não se acidentar. Então, está aí essa aula, que eu acho uma aula muito importante, né? Principalmente para os trabalhadores da área de saúde, né? Que trabalham em hospitais, pronto-socorros, né? E clínicas, né? Isso é muito importante. Apesar de o máximo cuidado que ocorre, nós visualizamos que ainda hoje
existe o acidente, né, com agulha, com material pérfuro cortante. É muito comum ainda, nós temos vários casos, mas essa conscientização é muito importante para você, trabalhador da área de saúde, que possa, né, se prevenir, ok? Então, esse é o nosso recado. Muito obrigado a todos vocês. Vamos finalizar aqui, encerrar a nossa apresentação. Muito obrigado. Até